Inteligência emocional virou obrigada. Não que você seja obrigada, mas essa palavra virou rotina, assim como agradecer por educação. Naturalmente falamos, mesmo sem ter nada para agradecer. Inteligência emocional para lá, para cá, e a verdade é que ninguém nem sabe do que se trata. Quem tem inteligência emocional? Dá para comprar ou só vender? Preciso de um coach? Bom dia, sociedade! Seja muito bem-vinda ao Conselhos de Frida, o maior e melhor podcast do Espírito Santo, do mundo, da América Latina, quiçá do planeta. Eu sou Letícia Secato. Eu sou Marcele Paganini. E juntas somos o Conselhos de Frida! Eu sou muito boa na segunda voz. É? Aham. Vai de novo. Contralto. Você faz a sua, eu faço a Tá. minha. Peraí. Juntas somos o Conselhos de Frida! Não ficou bom, Cleiton? A Deus primeira é ficou mais. melhor. Nota dó. Cleiton, você assim. Amiga, é o seguinte, eu não sei onde você está. Seria bom, inclusive, se você contasse pra gente se sentir um pouco mais íntima. Caso você esteja no Spotify, pode ouvir, não tem problema. Frida Helena tá me arranhando. Tô vendo. Frida Helena é minha cachorra, vou pegar ela pra você ver. É a dona do podcast. Pronto. Achei muito. Ai, oi, gente. Não, cheguei, ninguém me deu um carinho. Se você estiver no Spotify, corre pro YouTube Pra ver Frida Helena. pra ver Frida Helena, ver Letícia Secato e Marcele Paganini. Os nossos looks, que sempre são inspiração, porque a gente entende muito de moda. Eu tô de batom vermelho. Batom vermelho. E pra você deixar um like, né? É muito importante. A gente faz o podcast pra você desde 2020, 19. Não faço a sei. menor ideia. Quando que a gente começou, Cleiton? Você lembra? Ah, Cleiton não começou com a gente. Ah, é? Ah, é. Cleiton foi temporão. Cleiton Eu acho que a foi gente começou em 2020. 2020? 3 anos? Mas eu acho que foi antes da pandemia. Porque a gente pegou uma fase com máscara e outra sem. É, não, acho que foi no meio. No meio? Final de 2020, eu acho. Não vamos Não, ter essa resposta hoje. Ai, gente, enfim, tem muito tempo que a gente tá aqui produzindo Tem mais de 100 conteúdo. episódios. Mais de 100 episódios. Esse deve ser o 105, E olha sei que lá. a gente tirou férias. É verdade. Temos mais de 100 episódios 100% gratuitos, com muito conteúdo de qualidade. Então, a gente só pede um like, uma inscrição nesse canalzinho e um comentário. Compartilhadinho. Compartilha pras amigas. Hoje o assunto é bem importante, bem relevante e bem polêmico. É pra isso que a gente tá aqui, inclusive. Porque se for pra falar o que todo mundo fala, você pode ouvir qualquer podcast. Conselhos de Frida é diferente. Uau! Sim, né? Ihu. Marcele, quanto você pagaria pra saber tudo, assim, ser a expert da inteligência emocional? Vixe, pagaria todo o meu dinheiro. Quanto? É pouco, R$100. 100 reais só? Tô zoando. Ah, eu Quanto? daria muitos milhões. Milhões você daria? Sim. Parcelado ou à vista? Parcelado, que nós é da Brasil, né? Brasil tem Parcelaria numas... um financiamento. Vamos botar um número. Você pagaria, vamos supor, se alguém chegasse pra você e falasse assim: por 15 mil reais, você vai saber tudo de inteligência emocional. Você vai ser a expert. Você pagaria? Pagaria. Olha que interessante. FGV oferece por R$980 à vista. Mas se for no parcelado, vai pra R$ 989,77. Isso não é uma publi. É só pra mostrar que existe um curso de inteligência emocional, onde você paga aí, ó, R$980 ou R$989 parcelado pra saber tudo de inteligência emocional. Você tá pagando muito caro. Deixa eu contextualizar. Eu sou psicóloga, especialista em sexualidade humana. Eu tenho 6 pós-graduações. Sons. Tô fazendo uma em terapia cognitiva comportamental, porque eu fiz logo que eu me formei e eu preciso me reciclar. Eu tô fazendo outra, então estamos indo pra 7ª especialização. Eu pagaria 15 mil pra ser expert em inteligência emocional. Mas teria que ser de verdade. Eu afirmo que isso não existe. É sobre. É por isso É por isso. que eu fico R$900. Pois é. Hoje o que mais existe é isso, tá? É. Se você jogar no Google, não só aparecem cursos pra você comprar e se especializar num período muito curto de tempo. Cadê a Frida? Tá de bibelô ali. Filma aí, Cleiton.
Posturada e calma. É, Não só tem para você pagar, como também tem artigos já que eles lançam, que não é artigo, né? Tipo um texto que eles chamam de artigo, publicou falando que é uma das profissões mais promissoras da nova geração. Qualquer coisa que tenha a ver com inteligência emocional. Marcelo, eu tenho uma pergunta para você e não é sobre quanto você pagaria, se é parcelado à vista. A minha pergunta é, o que é inteligência emocional? Pois é, esse termo ele vem de muito tempo atrás, quando Daniel Goleman, que eu até olhei aqui na internet, lançou o livro chamado Inteligência Emocional, tá? Inteligência emocional nada mais é você ter um algoritmo funcional a respeito das suas emoções. Que é aquelas questões de estímulo-resposta, por exemplo, de você ter um bom comportamento em algumas situações, você ter um bom pensamento para resolver algum problema. Isso tudo engloba a inteligência emocional, né? Mas não é uma inteligência artificial. Então, para você ter uma boa inteligência emocional, vou contar uma novidade aqui, assim, perfeita. Tem que começar com autoconhecimento. Você quer café? Quero. Arrasou. Por quê? Como eu disse, é um algoritmo funcional. O algoritmo funcional, para ele ser funcional para você, você tem que o quê? Se conhecer. Não existe um para todo mundo. O meu não encaixa na sua vida. O seu não encaixa na minha vida. E é nisso que a galera se perde. Por R$900 você vai saber inteligência emocional para ensinar o mundo inteiro? Não, querida. Não vai. Exatamente. Não vai mesmo. Concordo que é uma das profissões promissoras. Não é que é promissor. A psicologia ela foi subjugada a vida inteira, desde que ela nasceu. As pessoas também questionaram se era uma ciência. E hoje a gente sabe que é uma ciência, eu vou explicar daqui a pouquinho. E sempre que você falava que estava indo a um psicólogo, um psiquiatra, é porque você não batia bem. E o não bater bem é uma pessoa que não é adequada, porque ela quer. E não por uma patologia, não por um distúrbio. Com o advento, né, com a chegada da pandemia, rolou um olhar mais sincero para saúde emocional. De que todo mundo não tá bem. Que todo mundo não tá bem. E tudo bem. E que é interessante a gente sair daquele modo que a gente vivia, que pra mim começou lá nos anos 40, 50, de que todo mundo, mulher tem esse papel, homem tem esse papel, não tem esse papel, não tem esse papel, pra se conhecer mais e viver a vida de forma leve. Então o que é promissor é psicologia. Fato. Tá? Porque é uma profissão da área da saúde, é uma faculdade que não é fácil de fazer, ela dura 5 anos... E quando você termina, você não tá apto para ir direto para uma clínica, você tem que fazer uma pós-graduação. E quando meus professores falavam isso, eu ficava com muita raiva. Mas quando eu sentei na minha clínica, eu falei, é verdade. Preciso. Realmente. Mesmo porque antes de terminar a faculdade, eu já tava fazendo minha primeira pós-graduação. Então, assim, é um negócio muito complexo pra gente resumir em pouco. Aí você me pergunta, mas por que tem esse monte de curso? Porque a gente, por a psicologia ter um fundo muito social... os psicólogos iniciais não quiseram fechar a psicologia igual a medicina fechou. Por exemplo, terapia só psicólogo pode dar. E fala, não, a gente não vai fazer um ato médico da psicologia. Sim. Vamos, mostrar para a população que é melhor e tal, não sei o quê. Vamos democratizar. Vamos democratizar. E aí aconteceu o quê? Qualquer tio entra na internet, fala que é não sei o quê de alguma coisa... Porque leu alguns livros, porque um amigo falou que ele é bom disso e anuncia, eu sou terapeuta, eu sou formada em administração, pedagogia, eu sou terapeuta. Nossa, é o que mais tem. E pronto. Então, infelizmente, cabe ao público procurar informação para poder ir, diferente da medicina. É verdade. Que é um negócio mais, se eu for pega... formal, digamos. Mas a lei, contempla melhor. Se eu for examinando uma pessoa e prescrevendo medicação, eu vou presa. Entende? Mas você sentar num divã com qualquer Zé das Couve, você não vai. Mas eu já cansei de pegar gente no meu consultório à beira de um colapso. E colapso eu falo aquela coisa que a gente não gosta de falar muito. Por causa de idiotice que
Zé das Couve falou pra ela num setting terapêutico. Nossa. Entende? E é muito difícil fazer terapia, Letícia, porque a gente tem que anular o nosso eu, não pode dar a nossa opinião, então a gente tem que ter técnica até o fazer bico pra poder se colocar no lugar da outra pessoa e poder usar a técnica sem exprimir nossa opinião. Completamente imparcial. Aí você me fala, R$900 paga? Nunca. Nunca. Quando eu perguntei a Marcele o que era inteligência emocional, ela trouxe um significado muito bom e muito importante. Essa palavra inteligência emocional, ela é importante. A forma como as pessoas estão usando para ganhar dinheiro, que ela precisa ser dita, alguém precisa falar sobre isso, e a gente não veio aqui para criticar a inteligência emocional em si. Não. E todo esse sistema. A gente quer sim de trazer uma solução, mas a gente precisa abrir os olhos porque tá tudo muito banalizado. Uma coisa que eu acho muito legal é que existem duas vertentes, e aí você pode concordar ou não, Tá. e talvez você esteja certa se você concordar ou se você não concordar, porque eu não sou dessa área. Mas a inteligência emocional, ela pode ter dois caminhos que são amplamente, ambos são importantes. Sim. Simultaneamente importantes, essa é a palavra. O primeiro caminho da inteligência emocional é quando você toca um negócio. Você tem uma empresa e aí você tem um monte de funcionário. Cara, você saber sobre inteligência emocional, ter esse autoconhecimento também, mas não só no sentido de você se conhecer, mas saber como tratar o outro, vai fazer uma baita diferença. Então, você usar a inteligência emocional dentro de um ambiente de trabalho, não só a forma como você se comunica com os seus prestadores e tem um perfil de liderança e não de chefe, mas também como você treina as pessoas abaixo de você para tratar as outras pessoas. Acho isso muito legal. Acho que deve ser implantado nas empresas esse tipo de coisa, que talvez seja uma coisa mesmo mais express, do tipo, cara, eu vou fazer um trabalho voltado a como eu posso gerenciar a minha equipe. Massa! Isso é diferente de você fazer um trabalho individual sobre as suas raízes, as suas histórias, os seus traumas, o seu perfil. São coisas completamente diferentes. Com a ascensão dessa palavra inteligência emocional, a gente vem da ascensão do coach. O que é um coach? O que é o coaching? É um treinador, ok? Ele é um treinador. O treinador existe desde a época da escola. Quando você está fazendo educação física na sala de aula, você tem um coach. Então, ele te treina para você fazer determinado exercício. Ele te ajuda a desenvolver tal coisa que tem a ver com o seu emocional. Um treinador, ele não precisa ser formado em psicologia, isso é um fato. Ele precisa ser formado na área que ele tem de atuação. E se ele fizer um curso que ele saiba lidar com pessoas, vai ser mais legal ainda. Porque lembra que o ambiente de trabalho é muito importante você saber lidar com pessoas. Eu acho que foi exatamente nessa bifurcação que as pessoas se perderam e ao invés de ela ir para um caminho, voltar e depois seguir o outro, ela criou um caminho no meio disso. Porque o coach, que tem que ser aquela pessoa que te treina para alguma coisa específica que ela vai saber sobre, exemplo, eu sou uma treinadora de esporte, eu vou falar de um primo meu, ele é coach de handball. Ele é campeão do mundo, assim, campeão mundial, ele é medalhista de ouro. Ele sabe do que ele tá falando sobre handball. Sim. Ele não pode, aliás, ele pode, mas ele não deveria, por exemplo, chegar e não, ele não faz isso, tá? Aí, a partir de hoje, eu sou life coach e eu ajudo qualquer pessoa, qualquer área da vida. Coisa. Foi esse caminho, no meio dessa bifurcação, que eu acredito que foi o caminho que banalizou a palavra inteligente emocional e a profissão coach, que é muito legal, é muito importante, mas ela precisa ser específica. Porque se um psicólogo que estuda tudo a vida inteira, ele escolhe uma linha para seguir, imagina um coach de algo específico, sabe? Então, eu acredito que ter essa divisão de caminhos e de papéis e não desconsiderar o papel do terapeuta formado, de fato, seria o caminho ideal, concorda? Concordo. Inclusive, eu tenho uma formação em Coaching Psychology, que é uma vertente da psicologia, só que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem muito assim, eu sou só coach. Você faz. É como se fosse, eu sou psicóloga sexóloga, eu sou psicóloga coaching psychologist. Entendi. Então, eu fiz esse curso, até inclusive com o Guber, quem quiser fazer, procura ele aí, Guber Morales, meu maravilhoso, meu teacher. E a gente vê que o coach, especificamente, é algo muito mais prático.
e menos subjetivo, Exato. né? Só que a pessoa vê aquilo ali e acha, então eu vou só aplicar as ferramentas práticas para a pessoa. Então a principal escola de coach... Tô zoando, eu vou falar de novo. A principal escola de coach aqui no Brasil, você vai ver o embasamento científico dela. O que é científico? É artigo publicado? Não. Gente, ciência tem método. Tem coleta de dados que você precisa fazer. Você vai fazer uma pesquisa, precisa passar por um comitê de ética. Você vai... Uma pesquisa demora anos para fazer. Gerações. Então, gerações. Tem pessoas que dedicam a vida para um aspecto de uma coisa para poder provar a cientificidade daquilo. E essa principal escola não tem um embasamento. Só tem técnicas leves. Muita gente, né? Pela emoção, pelo desejo de ter uma profissão, pelo desejo de ser alguém na vida, de encontrar um propósito, aquela coisa Disney que a gente tem dentro da gente. Yes, yes, yes. Exatamente. Acaba indo. Mas e aí? Você pede um recibo pro seu coach aí formado nessa escola, né? Da Yes, yes. E leva pro seu plano de saúde fazer um reembolso, ver se o plano de saúde vai aceitar. Não vai. Pega um laudo dessa pessoa falando, sabe lá o que ela vai falar no laudo, né? Porque não sabe nem o que é um DSM. Ele manda para um médico, o médico vai rasgar na sua fuça. Manda para uma OMS para falar alguma coisa. Não tem. Então por que você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro com isso? Porque você não tem informação. Não é culpa das pessoas que estão indo. É a falta de ética de quem tá fazendo acontecer e tá muito feliz ganhando muito dinheiro, obrigada. Mas não são todos, acho importante dizer isso. A gente nunca generaliza, eu tô falando tem muita só gente boa no mercado que tá de verdade, assim, não só pelo fator financeiro. Eu, inclusive, tenho coaches que encaminham seus coaches pra fazer terapia comigo, especificamente, porque a pessoa queria fazer alguma coisa em relação à carreira, e essa pessoa entende muito de carreira. E funciona, viu, gente? É muito legal. Funciona, tá? Principalmente se você pegar um coach que já viveu, por exemplo, de indústria farmacêutica, alguma coisa assim, de ser CEO. Verdade. Funciona muito. Mas quando ela se depara com uma patologia, uma possível patologia, ela encaminha pra mim, ó. Marcela, avalia e tal. E a gente trata e faz junto, tá? Tem espaço pra todo mundo. Só que, ciência, gente. Ciência. É verdade. E aí... Ai, gente, é um assunto assim que... Marcela tá nervosa. Tô zoando. E aí, se a gente parar pra perceber bem, analisar racionalmente, a ascensão aconteceu nesse período aí pandêmico. Sim. Pessoas precisando de trabalho. Eu fiz uma pesquisa, um coach ele ganha em média, inicialmente, tá? 4.211 a 6.000 e pouco. É uma boa renda. Então, é um mercado atrativo de fato. A gente precisa tomar cuidado. Sim. Né? E a curva, eu também estava olhando a curva, né? Da profissão. Ela subiu e agora ela tá em decadência. Sim. Não sei por qual motivo. Se foi excesso, não consegui encontrar. Se foi excesso de profissionais ou... Não sei o que pensar. Eu tenho uma opinião. Até pela minha bolha também, não é nada científico, né? As pessoas foram muito nessa água de acreditar, porque o discurso de venda é muito bonito. É perfeito, é muito bem desenhado. Muito bem desenhado. E isso a psicologia falha em se aproximar das pessoas, em comunicar. A galera tem profissionais, colegas meus, professores meus que são assim espetaculares para trabalhar. Mas não sabe se vender. Não sabe se comunicar. Você vai lá no Instagram dela, tá tudo falando em psicologia case. Então... Então, o discurso aí do o coach vem e pega. Porque ele sabe falar, ele sabe fazer marketing. Ok, pecamos nisso. E aí, quando foi na prática, as pessoas se decepcionaram com uma velocidade muito alta. Então, o boca a boca, ele acabou fazendo um marketing reverso. É verdade. A gente conhece muita gente que se dedicou a um processo de coach, sendo que a pessoa não estava preparada, porque ela acreditava que ela podia ajudar, né? O brilho tá dentro de você. Não, meu amor, o brilho tá dentro do livro também, tá? E acabava que a pessoa, gastei, não adiantou nada, eu tô aqui batendo a cabeça. Você vai ver, a pessoa tem um toque, um TDAH, ou ela não tem nenhuma patologia, mas tem um algoritmo interno, uma crença limitante muito forte. Enfim. E acabou que as pessoas foram compreendendo. Fora que as faculdades de psicologia estão lotadas. Graças a Deus. É verdade. Concordo muito. Só pra finalizar o hate... Não foi intencional. Eu vejo muito também
essas palestras, assim, de inteligência emocional. Eu não vou falar sobre isso porque eu fico muito irritada. Mais do que eu? Aham. Ai, gente, olha, tem muita coisa errada no mercado. Cuidado. Acho que o que a gente tem pra falar... Eu só lembro de eu fazendo publicação pra poder concorrer a uma vaga de mestrado e você olha pro lado assim, nossa, esse idiota tá falando isso, tem 1 zilhão de seguidores e a agenda dele tá lotada e ele não tem uma formação. Cuidado com os virais. Toma muito cuidado com os virais. Enfim, mas vamos falar então de... Pode, socorro. Toma muito cuidado com a pessoa que vira e fala, eu criei um método maravilhoso. Ninguém cria método. A pessoa que criou o método tá dentro do laboratório, é um nerd com óculos desse tamanho. Ele não tá botando as E tá mandando informação pra gente escrever um livro, pra gente discutir, pra depois a gente botar na prática. Então ninguém criou método nenhum não, tá? Uhul! Chega de reclamação. Tá bom. Esse podcast é sobre coisas boas. Olha só, agora que vem aquela hora. E não é promessa de coach. Eu, como uma boa pesquisadora, simplesmente joguei no Google. Olha que interessante. 7 passos para você ter inteligência emocional. O meu desafio aqui é saber se esses 7 passos são verdadeiros ou não. Ela me joga em ver. cada uma, esse podcast tem que pagar insalubridade. Pra gente ver se é verdade ou é mentira. E se for mentira, você precisa colocar um passo por cima. Afinal de contas, você tem 8 pós-graduações. 7 pós-graduações e meia. 6,5. 12. Vamos aumentar, amiga. A gente sempre tem que aumentar nosso currículo, porque a gente é mulher. Tô fazendo Isso é uma pesquisa científica dica, tá? pra entrar no Se a mulher não aumentar as coisas, ela não consegue entrar no mercado de trabalho. E o cara não precisa de nada, basta ser homem. Sim. Militante, hashtag militante. Vamos lá. Agora você vai descobrir, nós do Conselhos de Frida desenvolvemos um método que você vai descobrir agora, em 7 passos, como ter inteligência emocional. Arrasta pra cima. Você pode parcelar em 10 vezes. 989 no cartão 999. Passo number 1. Recebi um pix. Recebeu um pix. Foi já alguém que botou no nosso curso de inteligência emocional. Já caiu um pix. A primeira propaganda. Gente, é infalível. Já caiu um pix aqui pra mim. O paciente de ontem que não pagou a consulta. A gente tá muito Fridelene irônica. Vamos lá, vamos ver se é verdade ou mentira. Você precisa ser 100% honesta, para de colar. Ah, tá. Número 1. Pra você ter inteligência emocional, você precisa praticar a empatia. Verdade ou mentira? Tempo! Cara, isoladamente assim é mentira. Concordo. Mentira. O que tem a ver, na verdade? Não tem inteligência emocional. Eu acho que a empatia é uma regra básica que todo ser humano deveria ter, inclusive. A empatia, ela é outra palavra que ficou banalizada, né? Porque assim, se colocar no lugar do outro, hoje virou dar a sua opinião. É você olhar com a régua do outro. E empatia não é bem Não, assim. E qualquer coisa agora também que você não faça pelo outro significa que você não tem empatia. Meu amor, não sou obrigada a nada. Exatamente. Tenho 1000 coisas pra resolver da minha vida. Exatamente. E a gente pode gravar um podcast só de sobre empatia. Já anotando, vamos deixar anotado aí. Você teria alguma coisa pra substituir essa dica 1 sobre inteligência emocional? Se conheça. Autoconhecimento, ó. É o primeiro. Tá, então vamos mudar. Pratique empatia para autoconhecimento. 2. Opa, essa é boa. Lide com emoções negativas. Verdade ou mentira? Tempo. Olha, lidar, a gente vai muito pelo caminho de controlar emoções negativas. Eu colocaria como aprenda a manejar as suas emoções e aceitar as suas emoções. A tristeza vale a pena ser vivida, a raiva vale a pena ser vivida. Qualquer emoção, ela é necessária para completar um ciclo interno do que a gente tem aqui dentro, sabe? Vou dar um exemplo assim bem rudimentar. Já esfriou um pouco do ar-condicionado. Criança, bebê. A criança começa a fazer pirraça. A gente chama de pirraça. Ela tá expressando a emoção dela de uma frustração de uma faca que você não quis dar na mão dela. Ela tá ali expressando. Parabéns, você é uma boa mãe. O nosso papel não é virar pra pessoa e falar isso é feio! Ou modular, né? Que fica as pessoas olhando no supermercado assim, né? Nosso papel é deixar a criança num ambiente seguro, tipo, ela não pegar a faca, não se jogar num espelho. É pra ela expressar a emoção. A gente baixar no olho dela e falar, tô aqui, eu entendo que você tá frustrado. Isso é difícil pra caramba quando a gente não teve isso de alguém. Quando a gente cresceu quando a gente achando... tá estressado também, né? Nossa Senhora. Quando a gente tá estressado, o que a gente faz? Bate porta, se tranca no banheiro. E por que com a criança a gente não faz isso? Então, assim, as emoções valem a pena serem vividas. Só não dá pra se fazer de vítima também, né? E viver nessa reclamação. Extremo, não dá.
tá? Mas aprenda a lidar e aceitar suas emoções. Acho legal, se você é uma pessoa que tem muita coisa negativa na cabeça, tô falando isso porque eu tinha muita coisa negativa na cabeça. Não que eu era uma pessoa negativa, mas eu achava que tudo ia dar errado. Tipo assim, pra mim não vai dar certo. Vamos supor, tem uma viagem semana que vem. Eu vou, se nada der errado, eu era assim. E aí na terapia eu comecei a tratar isso, né? E a gente identificou que não faz sentido nenhum achar que as coisas vão dar errado, porque eu mereço ser feliz. E se eu fizer tudo certinho, tudo vai dar certo, porque daria errado, sabe? A mesma probabilidade de dar errado é a de dar certo. Então você pode escolher acreditar que vai dar certo. Sim. E isso é muito legal. Isso é legal. Isso é muito interessante. Mudou muito a minha percepção. Hoje eu sou quase zero negativa, assim, sabe? Eu tenho, assim, sextos sentidos e eu olho pra eles, porque agora eu sei que eles são mais reais do que antes. Mas se vem alguma coisa assim, tipo, e se não der certo? Amiga, por que você tá pensando isso? Do mesmo jeito pode dar, né? Melhor a gente pensar que vai dar certo. Aí a gente pega um ponto importante, que é da literalidade, que é o que aconteceu muito com essa onda coach. Você falou aí, ó, a gente não pode, vamos lidar com a nossa negatividade, etc. Ok, aí a pessoa pega isso isoladamente, aí a gente cria o quê? Positividade tóxica. Tóxica, nossa, foi uma onda de positividade tóxica. E quando eu falo em algoritmo, é porque é uma modulação. O equilíbrio, ele é movimento, ninguém se equilibra parado. Verdade. Então, é essas ondas aí de microajustes que a gente tem que ir fazendo. Nem muito pra lá, nem muito pra cá. Sabe que às vezes eu tô muito estressada, assim, né? Aí eu vou fazer um story, aí eu reclamo. Tipo, que saco, não. Eu sempre sou podada. Sempre as pessoas respondem, para de falar assim, para de reclamar. Tipo assim, gente, eu sou um ser humano, sabe? Eu não vou estar feliz todos os dias, só se eu fingir. Aí vocês escolhem quem vocês querem. A Letícia verdadeira ou a Letícia que vai ser um personagem positivo e feliz. Sim. Que na maioria das vezes eu sou. Mas quando eu tô muito estressada, eu sempre sou podada. Porque é isso, as pessoas acreditam fielmente que 100% do tempo a gente estará feliz, plena, posturada e calma. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Ok. Então a gente troca o lead com emoções negativas por maneje suas emoções. Isso. Number 3. Esteja consciente dos sinais do seu corpo. Verdade ou mentira? Tempo. Autoconhecimento, né? Eu gostei desse. Só que a gente leva pra literalidade que aconteceu, né? Os sinais do corpo. Aí já entra o corpo fala. Aí entra, aprenda a saber o seu perfil magnético pelo formato do seu popô. Mano, eu já vi isso na internet. Mentira. Tem. Impossível, velho. Tem. Nossa. Não. É importante você entender os sinais do seu corpo. Respeitar. Mas ele não é um mapa da mina e nem um guru informacional que vai dizer a chave do seu sucesso. A sua felicidade tá na constância, tá na leveza, tá na beleza que você vê na vida, tá em coisas muito simples. E a gente quer um negócio Disney, complexo, né? Com uma palavra em inglês no meio. Isso. Você trocaria esse daqui ou dá pra deixar assim? Esteja consciente dos sinais do seu corpo. Não, pode deixar. Então essa temos uma aqui que o Google acertou, hein, tio Google? Arrasou. 4. Gerencie a ansiedade e o estresse. Então, a ansiedade e o estresse é do combo das emoções. O que acontece é quando eles saem demais. A gente precisa ficar estressado para se movimentar. É verdade. A gente precisa ter ansiedade para fazer alguma coisa acontecer. Imagina se você não fica ansiosa com o seu casamento. Nossa, não tem graça. Ia virar o quê? Então, Vira um coisa que funeral. estão vendendo não existe. Agora, você não pode ter um transtorno de ansiedade generalizada. Ou um excesso de estresse, porque você vai estar o tempo inteiro em luta e fuga. E isso a gente trata em terapia com um profissional de saúde. Quer mudar alguma coisa? Nesse gerencia a ansiedade e o estresse? Eu acho que entra junto com lidar com as emoções. Então a gente exclui essa, porque a repetição só encheção de linguiça. É mais do mesmo. 5. Respeite os seus limites. Mesma coisa também. Mais do mesmo. Tá enchendo linguiça em Google. 6. Evite julgamentos precipitados. Verdade ou mentira? Cara, isso aí a gente leva pra literalidade de novo, né? Porque se você é uma pessoa que se conhece, se você é uma pessoa leve, se você tá saudável, tem hora que você vai olhar pra um negócio e vai falar, não é pra mim. Aí você pode falar, esse é julgamento precipitado. Você não tem tempo pra ficar conhecendo todo mundo, conhecendo todas as coisas, aceitando e lendo e vendo artigo. Você pode falar não pra algumas coisas. Nossa, e falar não é libertador, E inclusive. nem tudo é pra todo mundo, então não é bem assim. Eu colocaria nessa questão
evite julgamentos precipitados, eu trocaria pelo extremo oposto. Aprenda a falar mais não. Isso, diga os não necessários. Uma super inteligência emocional, porque a gente tem que falar sim pra tudo, né? A gente é criado assim. Tudo é Yes, sim, yes, sim, yes. yes. E aí, quando a gente tem que falar não, cara, entra em colapso mesmo. Meu Deus, o que eu vou inventar? Você já se pegou assim? O que eu vou inventar pra dizer não? Sim. Você não precisa inventar. As pessoas têm que saber lidar com a sua resposta. E sua resposta pode ser sim ou não. Aí a gente entra em outro labirinto. Aí se eu falar não, ela vai ficar chateada comigo. Qual o problema? Aí a gente chega lá na raiz do negócio. Vai perguntando. Ah, eu preciso que as pessoas gostem de mim. Por isso que é importante a gente fazer terapia. É verdade. Porque às vezes o seu sim, ele é um fundo de querer agradar todo mundo. O seu sim é o seu auto ou não. Porque você não tá se escolhendo, não, né? pra você mesmo. Como se fosse reparar um buraco que tivesse lá dentro e, enfim. É verdade. Nossa, isso, gente, esse negócio do não é libertador. Hoje eu falo não numa boa, entendeu? Assim, às vezes é meio complexo, né? Mas na maioria das vezes aqui não tô afim desse negócio aí não. Não dá, não posso. Não é pra pra esse mim. ano não dá. Eu não quero mais fazer projetos. Aprendi muito a dizer não. Senão você surta, minha filha. Você vive em função do outro o tempo inteiro. Não que você precise também, tipo assim, porque aí vem a literalidade de novo, né? E aí, você tá bem? Aí você, não. Bizarro. Esses dias, cara, eu tava eu vivi uma coisa bizarra. Eu falei, essa pessoa tem problema. Quase que eu falei, hein, você tem problema? Eu tava numa reunião de negócios. E aí chegou uma pessoa que tava passando e conhecia essa outra pessoa que tava na reunião de negócios junto comigo. E elas pararam pra se cumprimentar. Ei, tudo bem? Falou, essa aqui é a Letícia. Tô fazendo uma reunião aqui com ela, nananã. Aqui, ó, essa pessoa aqui é boa pra você contratar. Porque ela trabalha com filmagem, fotografia e tal. Aí eu falei, sério, que legal, eu tô precisando mesmo, porque eu vou me casar. E eu preciso contratar, eu ainda não tinha contratado fotógrafo. Aí ela falou assim, casamento? Não, eu não compactuo com isso. Eu só trabalho com coisas que dão certo. A minha resposta na língua, mas eu falei, não vou falar, foi, você tem problema mental? É sério, amiga, porque, tipo assim, é uma resposta que é um não extremamente desnecessário. Pra mim, ela tava com algum problema, sem ser mental, assim, né? Sem desmerecer quem realmente tem, porque a pessoa que tem, não necessariamente ela responderia isso. É absurdo eu falar isso. Eu acho que ela não teria esse tipo de resposta. Ela tem mais consciência, entende? Ela tem algum... Mas pra mim, ela tava em sofrimento. Um transtorno de humor. Sei lá, cara. Foi uma coisa muito estranha. Tipo assim, você tá com algum problema? Simplesmente falar, eu não trabalho com casamento. Eu não trabalho com casamento. E parou. Pronto. Sabe, não precisa ser louca, entendeu? O seu não precisa ser frustração, é diferente, assim, sabe? Não precisa implantar sua frustração na resposta. Foi um climão, eu fiquei assim, ó. Ela te disse um monte de coisa, Frida. Sobre ela? Sobre ela e te jogou um monte de negatividade. Tipo, eu não sei, não me lembro o que eu respondi. Mas, amiga, não pedi pra você compactuar. Eu só tava sendo legal. Eu acho que eu fiquei assim, tipo... Tá frustrada, amiga? Pelo amor. Ok, complexo, seguimos. Complexo. Number 6. Não, já foi. Number 7. Pense antes de reagir. Verdade ou mentira? Então, o ser humano, ele reage mesmo. A gente tem que cuidar do nosso antes. A gente se exigir num momento de tensão, de luta e fuga, pensar antes de agir, é desumano. Isso não existe muito não, tá? Quem fala que consegue na hora racionalizar, não sei o quê, tá de conversa. É um coach, isso aí é um coach. Tem que treinar muito, tá de cara. Conversa, tá? O que você tem que fazer é, quando você estiver bem, você tratar o seu algoritmo para que na hora do aperto, da emergência, você responda de forma correta. Verdade. Porque na hora não dá pra racionalizar tanto, dependendo da situação. Como uma pessoa pode fazer isso? Tipo, na hora que ela tá bem, ela pensar como eu vou agir numa situação X, se imaginando na situação? Se imaginando na situação, dizendo pra ela mesma que ela realmente acredita em relação àquilo. Então, estudar ajuda bastante. Conversar com pessoas que são... que agem da mesma forma, da forma que ela quer passar a agir. Fazer terapia. Deixar pra responder depois também é uma boa. Mas tipo, é uma estratégia. Pra não responder. Mas isso aí já é uma estratégia que a pessoa instalou quando ela tava bem. É verdade. Não dá pra ser na hora.
Tipo, ai, na hora eu nem lembrei. Por quê? Porque não tá ali ainda. Você tá repetindo o comportamento dos seus pais, seus cuidadores ali a Bangu. É difícil. Isso aqui, ó. Pense antes de reagir. Acho que é um baita desafio. Claro, gente, a nossa natureza é animal. A gente tem o nosso botão do pânico aqui, luta e fuga. O estresse é pra isso. É pra quê? Pra gente fugir de alguma situação, é pra gente reagir. Então, a nossa reação nada mais é que um produto de tudo que a gente pensa. Então, não dá pra, na hora de você estar estressado, querer responder bonitinho e racionalizar. Se na hora que você tá sóbrio, você não acredita naquilo. É verdade. Aí a gente começa a trazer pro contexto da cachaça também, mas aí já é outra história. Contexto de quem? Da cachaça? Que cachaça? Não é? A pessoa, quando tá bêbada, age de formas complexas, diferentes. É sobre ela? É sobre ela. Coisas que ela não tratou. Podemos fazer um podcast só sobre isso. O quanto o álcool influencia nas decisões, no comportamento, nas atitudes. Fica aleatório, tá, gente? Muita coisa é... lógico, né? É tipo também a do grau pessoa alcoólico. sonhando acordada. Enfim. Tipo essa noite eu sonhando. Heresia. Hein, a gente prometeu 7, mas eu vou dar mais uma que tá aqui no Google. No Google. Minha amiga fala Google. Alô, Melina! Google. Menina, eu olhei no Google e eu falei, Melina, eu não acredito que você fala Google até hoje. Treine seu cérebro. Treine seu cérebro. Verdade ou mentira? É isso do 7 mesmo. Se você treinar, depende do que ele quis dizer com treinar, né? Não é ficar jogando paciência e enfim. Mas Farmville. tem joguinhos que realmente treinam, mas aí você faz uma avaliação psicológica, ver se você precisa trabalhar atenção, enfim, tal. Nunca fiz Treinar isso, cérebro é importante. Como que você treina o cérebro? Você treina o cérebro sim, amigo. Você estuda. Isso é Você treinar busca cérebro? novas verdades. Você contesta o que você acreditou até hoje e coloca à prova. É verdade. Sabe? Aliás, uma boa forma de você ver se a técnica que você está querendo utilizar na sua vida, contratar um coach, contratar alguma coisa, é se a técnica é possível ser contestada. Se você pode discordar em algum ponto, se tem essa flexibilidade, se tem essa abertura para ser discordada e não ser levada como uma verdade absoluta, aí é um lado positivo. Legal. Eu já fiz coach. Significa que eu já tive um coach, é isso? Sim. Eu já fiz coach na época, coach de encarreiramento. Foi muito especial pra mim. Foi muito bom, me ajudou muito. Algumas coisas eu consegui filtrar, de tipo, não gosto tanto. Tinha algumas dinâmicas, por exemplo, de fechar os olhos. Imagina a chuva, você voando. Aí eu já tava em casa pagando minhas contas. Tipo assim, cansei. É uma mistureba. Essas coisas eu não consegui absorver. Mas me ajudou muito em tarefa. Caraca, em tarefa me ajudou muito. E cronograma de carreira me ajudou demais. Por isso eu tô falando, tudo depende do profissional. Infelizmente, estamos num período muito banalizado. Onde inteligência emocional virou obrigada, né? Mas inteligência emocional vai muito além. E posso te falar uma coisa, spoiler? Acredito que ninguém nunca estará 100%. Não. A gente vai estar em constante aprendizado da inteligência emocional. Sim. Porque as situações que a gente enfrenta, né, que as pessoas chamam de fracassos, por exemplo, que na verdade deveria ser sucesso, porque o fracasso que faz a gente se transformar são diversas situações. Uma época você é adolescente, está na fase do vestibular e se frustra porque não passou. Depois você fica mais velho e é demitido de uma empresa ou entra numa empresa dos sonhos e descobre que não é nada disso. Aí você se casa, vem as frustrações de que você não imaginou que seria uma sobrecarga, ou não. Ou você não imaginou que o cara que você confiou te faria mal. Aí você vira mãe e você se frustra porque você não consegue dar 1/3 daquilo que você gostaria de dar. Aí você começa a envelhecer. E você percebe que muito tempo passou e outras dificuldades vêm. A dor nas costas, problema de saúde, já não tem mais aquela energia. Então a gente vai estar numa constante evolução de inteligência emocional. Nós nascemos inteligentes, inclusive, porque a gente sempre se adapta em diversas situações. Leve isso para sua vida, assim, para você não tentar descobrir em 6 meses tudo sobre inteligência emocional. A inteligência é algo que nunca vai estar pronto, nunca tem um final. Ela é uma coisa que está o tempo inteiro se formando. Pode ser que daqui a alguns anos a gente venha aqui e fale, olha,
o que eu disse sobre tal Mudou, coisa mudou, porque é. saiu esse estudo aqui, a gente fez ali a meta-análise, deu certo. É isso. Ou você viveu uma experiência e falou, caramba, eu mudei minha opinião, porque diante dessa nova experiência... Opinião não é ciência, é só opinião. Aquilo que eu falei lá atrás, eu não concordo com o que eu falei. E eu tenho muito isso no meu canal, né? Isso 10 é anos de inteligência. carreira. Sim. Se eu pego os meus primeiros vídeos, Nossa, eu falo, meus primeiros vídeos, não, então, não. eu fico olhando, gente, tadinha dessa menina. É desse jeito. Eu quero saber qual será o conselho de Frida. Já usou, amiga? Tô com ele. Gente, isso daqui é muito bom. Tá gravando, Cleiton? A dica do dia pra você, minha amiga, é esse produto perfeito. A publi de milhões. Gente, isso daqui, ó, Gloss Balm Tint. Amigas que estão escutando a gente ou assistindo, você precisa desse produto. Ele é desenvolvido pela Farma Estética em parceria com uma blogueira muito boa. Quem é? Letícia Secato. Finalmente a gente pode trazer os produtos pra vocês, né? Nos episódios anteriores, quando a gente gravou, eu ainda não tinha lançado junto com a Farma Estética. Mas temos a honra de dizer que Farma Estética é patrocinadora oficial do Conselhos de Frida. Então a gente sempre tá usando um produtinho maravilhoso. Então esse aqui é um Gloss Balm Tint. Ele tem ácido hialurônico e vitamina E. O nome já diz, tá? Ele pigmenta, hidrata e brilha. Então ele é tudo, faz tudo na sua vida. Na medida que você vai passando, você consegue construir camadas. Então eu passei uma, fica mais alta. Aí eu raço outra, fica mais vermelhinho. É uma delícia, tem gostinho de morango. Eu até falei lá nos meus stories que quando eu passei ele a primeira vez, eu tava com a boca assim, meio com aquelas peles... Craquelada. Aquela boca de crossfiteira mesmo, né? Que a gente sua, fica aquela coisa maltratada. E na hora que eu passei, falei, não é possível. É possível. Sabe o que eu fiz? Tirei e a boca continua hidratada. Porque esse ácido hialurônico que tem aqui, eles chamam lá no laboratório, né, de micelar. Então, são 8 tipos de concentrações de ácido hialurônico. Basicamente isso, estou falando coloquialmente, né? Geralmente, a gente encontra base, sim, de ácido hialurônico e vitamina E, base de gloss. Mas o que influencia é o percentual. É muito legal trabalhar com manipulação e conseguir desenvolver produtos com manipulação, porque a gente consegue colocar um alto percentual de ativos que a nossa pele precisa. Demorou pra provar isso aqui, mano! Demorei muito! E outra coisa, eu tô com um batom vermelho de uma marca Cachorra. E você não percebe, tá? De milhões. Verdade. É um Gucci. É verdade. Arrasou. Olha só, a gente vai deixar aqui embaixo o site. Nesse momento do podcast, nós temos alguns kits que estão com desconto. Vale a pena olhar e usar. No próximo episódio, a gente vai falar desse aqui, ó, reparador de olheiras, porque eu tenho certeza que a sua olheira tá gritando. Vou te ajudar, tá, amiga? Relaxa. O momento mais esperado desse podcast chegou! Para você que é nova por aqui, no final de todo episódio a gente dá um conselho de Frida do dia. É um conselho muito especial, é tipo assim, o conselho da sua vida, da sua semana. Hoje aqui é segunda-feira, eu não sei que dia é aí, mas geralmente você começa já a semana assim, fortalecido, porque 6h15 já entra podcast novo. Marcele, qual seria o conselho de Frida do dia sobre inteligência emocional? Que resposta? É complexo. Eu esqueci. Que resposta? Já viu aquele negócio de live NPC? Ai, não, gente. É uma rosa. Eu vou ficar fazendo isso enquanto você pensa. Milho. Sorvete. Ai, gente. O conselho de Frida de hoje é: acredite na ciência. Porque não é porque deu certo na sua vizinha que vai dar certo pra você. Eu poderia dar uma aula sobre isso, né? Mas confia mais na ciência e menos nas soluções mágicas. Vai dar certo. Fridou. O meu conselho de Frida do dia é: busque inteligência emocional pro resto da sua vida e não por um curto período de tempo. E se você é um líder, aplique e ensine outras pessoas também. Convide pessoas como a Marcele, por exemplo, para ir na sua empresa periodicamente para conversar com seus colaboradores, conversar com você. Separa os dois lados da sua vida, o profissional e o pessoal, e tenha inteligência emocional para as duas vertentes, porque são vertentes completamente diferentes. A gente fica por aqui, mas eu te vejo na próxima segunda-feira. Um beijo.
Tchau!